Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na presença do meu amigo Luciano Clay Filho, historiador, pesquisador e presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Ainda sobre esses eflúvios do lançamento da grande obra de Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, e a repercussão foi imensa, está sendo imensa, mas antes de mais nada, Clay, convido você, vamos fechar os olhos e vamos orar a Deus nessa semana luminosa que o movimento espírita vai conhecendo mais a fundo a figura do querido médico dos pobres, onde, através de todo um acervo de documentos, foi lançada a sua grande biografia. Possamos nós aqui, na noite de hoje, iniciarmos uma nova fase do nosso programa, já o Bezerra espírita, o Bezerra atuando no movimento espírita, e que possa esse programa esclarecer dúvidas e trazer consolo e informações. Então, pedindo permissão ao doutor Bezerra de Menezes, e pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Claro, eu não sei você com os dados oficiais, mas eu estou muito impressionado com a repercussão do lançamento da obra, embora que para a gente é uma sofrência, porque só chega em dezembro, né, através da Amazon, mas a todos, né? Eu conversei com o César Perry, o Adair, no programa do Domingo Escritor, a Heloísa Pires ficou feliz, tão contente com o lançamento da obra. Agora, o Brasil inteiro, eu vi você numa live no sábado, impressionante, claro, que de meio-dia eu estava com o César Perry em Araçatuba, você entrou em seguida, quando eu vi o pessoal de Benedita Fernandes ali, mas todos muito emocionados. E você, como é que você está sentindo? Deve ser emocionante também essa grande repercussão, não é, Clay? Em paz, querido. Por outro lado, sabe, Bruno, meu amado irmão, eu até estou meio assim desconcertado, porque como eu passei tanto tempo pesquisando, quase que diariamente, a vida do Dr. Bezerra, agora só com essa fase de divulgação do livro, eu já estou sentindo falta das pesquisas, porque o que eu gosto mesmo é de pesquisar. De repente, talvez seja um sinal para que eu não pare, e obviamente que o livro não esgota, nenhum livro deve finalizar um assunto, até porque a história é muito dinâmica e certamente, por ser uma ciência humana, mesmo que publicamos a biografia, pode ser que de repente tenha alguma coisa a ser reparada no futuro, acrescida, revisitada, né, para que nós possamos sempre aprimorar o resultado dos nossos conhecimentos. Então, tenho me sentido em paz, feliz pela divulgação desse trabalho, para que o movimento espírita possa, não que ele precise, não que ele queira, mas dar o devido valor, o reconhecimento necessário a uma alma dessa estirpe, que foi, que é, que representa para todos nós esse símbolo da afetividade tão importante no nosso movimento espírita. O que eu acredito sempre provoca uma sensação muito boa nas lives, que normalmente se dão em ambiente de muita fraternidade, como esse nosso bate-papo aqui semanal, é porque nós temos a oportunidade de evocar a lembrança de um personagem como o Dr. Bezerra e tê-lo como referência, não no sentido de mitificá-lo, endeusá-lo, mas para mostrar a sua coerência de vida. Então, nós estamos tão, assim, às vezes, cansados de tanta maledicência, usando a expressão bem nossa, de tanto mexerico ou fofoca, de tanta confusão na vida, na terra como um todo, de falar de almas que fazem o bem, que viveram a mensagem que conceberam, é algo que, de certa forma, alimenta as nossas almas. Daí, talvez, o resultado sempre muito bom dessas lives que nós fazemos, a repercussão e a divulgação do livro, que se deve a ele, evidentemente não a nós, que apenas colhemos as informações ao longo desses anos e, como historiador, tentamos fazer a nossa interpretação dos fatos. Bom ouvir isso de você, porque eu percebo nas lives, Luciano, essa aura do Bezerra silencia as pessoas no seguinte sentido, né? Os ânimos acirrados descem a zero, né?
Então, é sempre um clima de fraternidade, de afeto mesmo. Mas, meu amigo, vamos lá. Esse episódio de hoje se intitulará Bezerra de Menezes, o bonde e o livro. Meu querido Clay, esse é o momento, eu não sei se é a pedra fundamental do início da trajetória espírita de Bezerra, mas é o itinerário transformador. Tá? Quando Joaquim Carlos Travassos entrega aquele livro dos Espíritos, e Bezerra entra no bondinho e começa a ler o livro dos Espíritos. Por favor, meu amigo, fale-nos sobre esse itinerário transformador. De fato, meu querido, esse é um episódio bastante conhecido e que nos foi passado por uma fonte extremamente segura, segura até demais, porque foi o próprio Dr. Bezerra de Menezes quem fez a narrativa desse fato. Na célebre entrevista, mais tarde veiculada em 1892, nas páginas do Reformador, da Federação Espírita Brasileira, quando ele foi indagado numa enquete que era feita a algumas lideranças espíritas de então, vários espíritas, além dele, responderam de maneira semelhante às mesmas 4 indagações formuladas pelo grande amigo de Bezerra de Menezes, nós até já falamos rapidamente a respeito dele, Alfred Alexander, que era um inglês, radicado no Brasil. Eu até costumo dizer, para quem não conhece, um dos precursores da ciência parapsicológica, porque a parapsicologia, obviamente, não existia. Ela só vai se configurar como tal a partir dos anos 1930, através da ação do médico, psiquiatra Joseph Banks Heine. Então, até então, não havia parapsicologia, nem mesmo a metapsíquica, mais tarde com Charles Richer. Então, ele era um homem que se enveredava mais por esse caminho. E para atender à solicitação de um congresso que haveria em Chicago no ano seguinte, para obter informações a respeito do movimento espírita, ele colheu, portanto, esses informes, essas respostas de várias lideranças, entre as quais Bezerra de Menezes. E quase sempre em todas vinha a mesma pergunta: como você se tornou espírita? E por isso que o Dr. Bezerra responde. Aí ele vai citar de maneira até pormenorizada e se percebe na sua narrativa, nas entrelinhas dá para você perceber, porque as palavras são do próprio Bezerra de Menezes, uma certa emoção ao narrar esse fato, em que ele diz que após um dia exaustivo de trabalho, no largo de São Francisco de Paula, onde ficava a Companhia de Ferrocarril de São Cristóvão, na década de 1870, conforme nós já falamos, um dos outros episódios aqui com você, na fase empresarial dele, foi a época na qual ele mais prosperou do ponto de vista econômico, estando à frente de vários empreendimentos, especialmente na área ferroviária, a Estrada de Ferro Macaé-Campos, a Estrada de Ferro de Santo Antônio. Nós temos uma outra que ele também participou como acionista de Jacarepaguá, que não é registrada nas biografias, e depois ele passou para, além da Companhia Arquitetônica, que construiu o bairro de Vila Isabel, ele passou a presidir, e presidiria até o início da década seguinte, os anos 1880, a Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, a Companhia de Bondes. E era exatamente num dos bondes dessa companhia que ele teve o ensejo de fazer a narrativa desse episódio. O interessante, Bruno, é que nessa época ele morava na Rua Conde do Bonfim, ainda hoje com esse mesmo nome, no limite ali exatamente da Tijuca. A época era considerada Tijuca. Depois ele muda um pouquinho mais para frente, a Estrada Velha da Tijuca, ao número 27. Era Conde do Bonfim 35. Era o número da casa dele. Aliás, desculpe, 55. A memória às vezes nos traz por causa de 20 números aí. Mas o fato é que ele pega o bonde na estação e, segundo ele próprio, registra, o que nos dá uma certeza, e depois nós conseguimos, a partir de pesquisas, ver o itinerário transformador, como você citou, da vida dele, em que ele recebe na companhia de um grande amigo, admirador seu, colega de medicina, formado em 1862, Joaquim Carlos Travassos, que, aliás, já quando concluir a Faculdade de Medicina, em 1862, ele dedicara, entre outras pessoas, a sua tese de conclusão da faculdade a alguns amigos, personalidades que ele admirava, entre as quais o Dr. Bezerra de Menezes. Então, praticamente 13 anos após a sua conclusão, ele vai ter o ensejo por verter ao português
pela primeira vez, foi o grande primeiro tradutor, embora nós já falamos em outra oportunidade, que Melo Moraes fez a versão ao português, ainda de forma manuscrita, em 1862, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, e nós encontramos em nossas buscas também, pesquisando sobre o Dr. Bezerra de Menezes, alguns jornais laicos da época, informações a respeito da divulgação de O Livro dos Espíritos em 1873 e em 1874, no Rio de Janeiro, em jornais, publicado em forma de folhetim parcialmente. Então, era a primeira vez que nós tínhamos no Brasil uma versão na língua portuguesa da obra completa da segunda edição de O Livro dos Espíritos. E Joaquim Carlos Travassos, com o apoio da editora Garnier, da época que publicou o livro, ele utilizando o pseudônimo, que era muito comum naquela época, nós já falamos a respeito, o próprio Bezerra de Menezes utilizaria o pseudônimo de Max, o nosso codificador Hipólito Leon deles Arrival de Allan Kardec, será algo do contexto do século XIX na Europa e no Brasil, ocultar-se com determinada intenção, claro, para que, sobretudo, a obra fosse conhecida pela essência e não ficar muito focado no nome do responsável por aquela obra, como aconteceu com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Então, ele assinava com o pseudônimo de Fortúnio. E vai ser interessante porque ele dá o livro ao Dr. Bezerra, que gentilmente acolhe o livro, e como ele próprio diria mais tarde, no diálogo dele com ele mesmo, ele não tendo o que fazer no trajeto, porque a viagem era demorada, eram aqueles bondes puxados a burro ou a cavalo. Então, ele até chegar a Tijuca, parando em algumas estações, ele, obviamente, que teve um tempo considerável, deve ter desembrulhado lá o papel que envolvia a obra que ele fora presenteada, e ele diria mais tarde, eu não vou ao inferno simplesmente por ler isto. E começa a folhear o Livro dos Espíritos. Deve ter já pulado os prolegômenos e talvez se detido nas perguntas e respostas, talvez na sequência de número 1, 2, a forma didática como o nosso Allan Kardec, assim, nos apresenta a obra, né? Através dessa proposta de diálogo com os espíritos reveladores. E aí o mais interessante é que ele mesmo mais tarde afirmaria, nessa referida entrevista, que ao folhear aquela obra e mais tarde, em chegando em casa, diz que continuaria a leitura, tão interessado ele ficou, que aquela leitura lhe parecia por demais familiar. Era como se, de repente, as questões formuladas por Allan Kardec, bem como as respostas dadas pelas entidades venerandas ao ínclito codificador, como assim o chamava o conterrâneo de Bezerra de Menezes, nosso conterrâneo, Viana de Carvalho, parecia que ele já conhecia tudo aquilo. Parecia que aquelas perguntas e as próprias respostas lhe eram familiar. Então, aquilo já foi penetrando intimamente na sua mente e descendo para o seu coração generoso, para que ele pudesse, aos poucos, maturar e iniciar os seus estudos a respeito da doutrina, que mais tarde lhe daria condições de ser, no século XIX, a maior expressão do movimento espírita em nosso país. Então, foi algo realmente fundamental à sua existência. Impressionante, Clay, como esses homens têm um encontro com o livro. Bezerra com Kardec, me lembrei de Eurípides, com a obra de Leon Denis, depois da morte, quando recebe do tio Mariano, né? E também lê numa noite só, num jacto, e Bezerra, claro, contato dele com Kardec, é uma coisa linda, emocionante mesmo, né? Mas, meu amigo Clay, eu queria que você falasse sobre a década de 70, lá de 1800. Né? O último lustro, 5 anos, porque é pouco mencionada essa fase de Bezerra, esse último lustro da década de 70, o que é que o Bezerra de Menezes pensava sobre o espiritismo? Essa sua pergunta, Bruno, é excelente e você não tem registro em nenhuma biografia do que possa ter acontecido com ele de 1876 até 1880, quando termina a década e inicia a década seguinte, que é a década de 1880 e 1881, quando aí sim nós já temos informações de sua atuação efetiva como espírita, simpatizante, já trabalhando, escrevendo alguns romances e já assumindo pela primeira vez, no final daquele decênio de 1880, a presidência da Federação Espírita Brasileira, em 1889, e a presidência do Centro da União Espírita do Brasil também, concomitantemente nesse período.
Agora, em relação a esse último lustro, esse último quinquênio, esses últimos 5 anos a que você faz menção, de 1875 até 1880, o que nós sabemos é só esse episódio do bonde, narrado posteriormente por ele próprio. Evidentemente, claro que o historiador, como buscador de novas informações, você fica tentando encontrar alguns sinais que, de certa forma, lhe permitam deduzir o que é que aconteceu. Nós não encontramos, à exceção de um documento familiar, algo que dissesse que ele continuava estudando o Espiritismo. Mas, se você me pergunta, eu diria para você com toda franqueza que sim. Primeiro, que ele tinha obra em mãos. Segundo, que ele era um homem de largos conhecimentos. Terceiro, e é interessante, é que em vários dos discursos do Dr. Bezerra de Menezes, nós recuperamos alguns discursos dele, por exemplo, inclusive na inauguração da Estrada de Ferro, de Macaé a Campos, na Companhia de São Cristóvão, sempre que ele pronunciava alguns discursos, e alguns deles reproduzidos em jornais desse período, nós já, nas entrelinhas, percebemos os cacuetes da linguagem de quem conhece o Espiritismo. Ele já passa a falar a respeito da história da evolução, do progresso espiritual. Então, vai se percebendo que ali o livro estava, de certa forma, como você sugeriu, no itinerário transformador, transformando a vida do empresário, Bezerra de Menezes, à época empresário, e também político. Outro detalhe muito interessante. Nós vamos encontrar em registros epistolares, e nós temos uma carta que nos foi gentilmente cedida há alguns anos por um grande querido amigo, meu consórcio no Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, Eduardo de Castro Bezerra Neto. O Eduardo ele é simplesmente sobrinho trineto de Bezerra de Menezes, ou seja, ele é trineto do irmão mais velho de Bezerra de Menezes, Manuel Soares da Silva Bezerra. Aquele irmão conhecido e protagonizou aquele estranhamento pelo fato de, em 1886, o Dr. Bezerra de Menezes ter publicamente, no dia 16 de agosto de 1886, aderido ao Espiritismo, um fato bombástico, com repercussão nacional, pela mídia de então, principalmente nas páginas do jornal O País. Mas os dois se amavam profundamente. E o Dr. Bezerra tinha uma prima que residia na cidade de Baturité, aqui no Ceará. Ela nasceu no Riacho do Sangue, como ele, era 8 anos mais nova. Ela nasceu em 1839, o Dr. Bezerra nasceu em 1831. Ela se chamava Ursulina, era o seu nome. E a Ursulina desencarna em 1880. Era uma prima e irmã do Dr. Bezerra de Menezes. E ele, assim, a ela se refere. Então, nós temos uma carta datada de 1880, melhor dizendo, setembro de 1880, quando ele escreve ao irmão, desolado, evidentemente, pela separação abrupta da filha que ele muito amava, era uma filha muito querida, a Ursulina, uma referência em termos assim também de moralidade, professora, educadora, bastante conhecida em Baturité. Nós fomos até fazer uma pesquisa na cidade, e o túmulo dela ainda está lá, um pouco desgastado pelo tempo, mas o fato é que ele faz uma carta, que nós transcrevemos no livro, que é de uma emoção, de um sentimento, de uma dedicação ao irmão que você se comove. E o mais surpreendente é que nessa carta você já percebe, 1880, ainda é década de 70, começa em 81, você já percebe o teor espírita na carta muito claramente. Ele conforta o irmão em determinado momento, dizendo que aqueles seres que amamos não morrem, eles vão para uma outra dimensão, eles continuam a viver, eles podem voltar a se comunicar conosco em sonhos. Era alguém que estava lendo o Livro dos Espíritos. Era alguém que já tinha as ideias espíritas, assim como ideias que passaram a nortear a sua vida. Então, a carta é eminentemente espírita. Se você perceber, quem puder depois, adquirindo a obra, vai perceber lá exatamente o seu teor. Outro fato interessante é que Bezerra de Menezes, em 1873, 74, ele era amigo íntimo de Antônio Luiz Saião. Antônio Luiz Saião foi um dos grandes luminares do Espiritismo, voltado a essa divulgação mais do aspecto moral do Espiritismo, um homem de bem, claro, tinha suas predileções em relação a algumas ideias espíritas, a obra de Rosteng, ninguém entra no mérito dessa questão, era algo
que, de certa forma, foi bastante conhecido, a trajetória dele, defensor das ideias de Rustengel. Eu não entro nessa discussão, apenas procuro valorizar o que esse homem de bem fez pela divulgação do espiritismo. E Antônio Luiz Saião era muito amigo de Bezerra de Menezes, e os dois trabalhavam juntos, Bruno, na Companhia de Seguros Mútuos contra Fogo, no Rio de Janeiro. Bezerra era presidente e o Antônio Luiz Saião era um dos diretores, era secretário, em 1873, 1874. Então, os dois se conheciam antes de serem espíritas. E em 1878 é que o Antônio Luiz Saião ele vai efetivamente abraçar o espiritismo. Nós não sabemos, nem as biografias existem, como isso se deu. Mas veja que os dois estavam ali, da mesma maneira que Bittencourt Sampaio, Francisco Leite Bittencourt Sampaio, outro grande nome do espiritismo, amigo de Bezerra de Menezes, os dois também se conheciam das lides políticas, das ações no parlamento, porque eles foram membros de um mesmo parlamento na legislatura de 1866-67, quando o doutor Bezerra ocupou, representando o município neutro do Rio de Janeiro, a deputação geral, e Bittencourt Sampaio, por Sergipe, era o deputado geral representante. Então, os dois travaram conhecimento. Mais tarde, o Bittencourt Sampaio se tornaria republicano. Então, querido, só para mostrar que nessa década, o doutor Bezerra, como parlamentar, como empresário, ele já maturava, já estudava o espiritismo. Inclusive, nós temos registros de diálogos dele, e ele próprio registraria posteriormente, dentro da própria Câmara, com os deputados, falando de experiências psíquicas, de experiências mediúnicas. Encontramos registro dele falando com um deputado de Minas Gerais, com outro deputado de Pernambuco, aí, que tinha até o sobrenome americano, inglês, depois eu posso até pegar o nome para você, e ele falando com esse deputado, que era muito católico, os dois respeitosamente, trocando informações já nesse período no parlamento a respeito das ideias espíritas. Então, nessa fase, repito, do ponto de vista documental, à exceção dessa carta e dos discursos que são, para o historiador, sinais evidentes de que ele já externava, através de suas palavras, as suas convicções espíritas, nós não encontramos até o presente momento algum documento específico que possa dizer, olha, ele foi espírita de fato. Mas ele estava maturando, estudando o espiritismo para posteriormente, com muita prudência, aliás, porque ele precisou de anos para, de certa forma, sedimentar suas convicções, para mais tarde fazer o que ele faria pelo espiritismo no Brasil. Bem, essa influência transformadora do espiritismo, Caio, me lembrei de Kardec, quando coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, e quando o grande Herculano Pires também afirma o point d'optique, o ponto de ótica espírita. Bezerra já estava aí, né, investido com esse ponto de ótica, impressionante. Agora, você disse, claro, no episódio de hoje a gente não vai adentrar na questão do rustenguismo, de Saião, de Bezerra, mas num ponto do futuro, numa live dessa nossa aqui, a gente vai tratar disso também, né? Que a história é importante. Mas, meu querido Luciano Clay, a pergunta derradeira, com tudo isso, essa ação transformadora, né? O itinerário transformador, a influência transformadora do Espiritismo, mas ainda nesse início de Bezerra no Espiritismo, Clay, que influência teve o processo obsessivo do seu filho? Tremenda, influência tremenda, decisiva a mudança do seu rumo existencial. Embora já no início do novo decênio, os anos 1880, ele já começasse a manter contatos mais efetivos e até mais diretos com alguns grupos espíritas, a ponto de frequentá-los. Ele já nesse período também, conforme nós já falamos em outro programa, teve uma experiência decisiva a mudança do seu rumo existencial com o médium João Gonçalves do Nascimento, um dos mais incríveis sensitivos da história do espiritismo, eu diria até do mundo. Esse médium pouco estudado, pouco analisado, não há uma fotografia dele, nós conseguimos recuperar uma, a única conhecida. Esse médium merecia um estudo mais acurado, pelo que ele representou, inclusive, na vida do Dr. Bezerra de Menezes, porque foi graças àquele episódio, também narrado por ele, na referida entrevista do Reformador,
foi que o doutor Bezerra de Menezes, a semelhança do Saulo que cai do cavalo e vira o Paulo, o grande apóstolo da gentilidade, ele tem o seu momento de despertamento espiritual e passa aí sim a ter uma atenção diferenciada à doutrina espírita. Nós vamos ter, portanto, o doutor Bezerra vivendo aquela experiência com o médium João Gonçalves do Nascimento, que o curou com o receituário homeopático que lhe fora indicado pelo espírito do grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes desencarnado, também político, vereador, pai do ex-presidente da FEB, amigo do Bezerra de Menezes, homônimo, Francisco de Menezes Dias da Cruz, que curou de uma dispepsia de natureza nervosa com a medicação homeopática. Foi a partir daí também que o Dr. Bezerra de Menezes começou a se interessar pela homeopatia como médico, homeopatia que outrora ele até chegaram a combater, quando era defensor da alopatia, e o fato de ter também logrado êxito na cura da sua segunda esposa, Cândida Augusta, num episódio que também já comentamos, feito pelo mesmo médium. Mas o problema que aconteceu com um de seus filhos, que também na biografia nós destacamos que, ao contrário talvez do que alguns pensassem, até porque houve, e quando fomos falar oportunamente numa outra live a respeito especificamente do livro A Loucura sob um Novo Prisma, que é uma obra póstuma lançada em 1920, mas quando o doutor Bezerra de Menezes se preocupou em fazer a redação, que foi demorada a respeito dessa obra, das páginas que a constituiriam, a sua edição final, ele ocultou o nome do filho envolvido, porque o filho permaneceu encarnado até 1899, e faz a substituição de dados com um filho que desencarnou, que estudava medicina, que era o segundo filho, Antônio, desencarnado em 1887. Então, esse filho mais velho, homônimo, chamado Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, nós conseguimos até recuperar uma fotografia dele, que viria a desencarnar com 39 anos, quase 40 anos, em janeiro de 1899, dia 22 de janeiro de 1899, nunca se casou, conseguiu, de certa forma, trabalhar bastante essa questão do processo obsessivo, graças à ação do pai, que muito o amava, mas nunca mais foi o mesmo, como o doutor Bezerra diria, posteriormente, em razão das complicações mentais, do tempo a que esse jovem se viu envolvido por esse processo obsessivo. Então, foi exatamente a situação desse jovem, brilhante, em termos de inteligência, acometido por um processo grave de obsessão, que moveu a atenção paterna a partir, especialmente, de 1882, 1883. Aí é quando ele começa a se debruçar sobre o estudo das ciências médicas, então existentes, que tratavam essas questões de natureza mental, psicológica, os alienistas. Então, o filho chegou a ser internado no Hospício Pedro II, as biografias não registram, e na casa de saúde do Dr. Eiras, submetendo-se às terapêuticas da época, pelos alienistas de então. Então, imagine, às vezes, como ele mesmo diria, uma situação de um filho nessa condição é pior, talvez, para muitos pais do que a morte. Você vê um filho perder a sanidade mental, o desequilíbrio, não poder ficar em casa, privado da convivência com os seus. Então, imagine o sofrimento de um pai. E ele se dedicou, como pai grandioso, responsável que era, por amar esse filho, quanto ele pôde esse filho, e fez o que pôde. Realmente, o filho conseguiu melhoras significativas com a terapêutica espírita mais tarde, mas foi exatamente, meu bom irmão, a partir desses fatos ocorridos com o filho, que aí sim ele passa a se dedicar com mais afinco ao estudo do espiritismo, inclusive também se enveredando muito pela área da ciência espírita. Como dissemos para você, noutra oportunidade, e vamos fazer uma live aí futura sobre essa questão, o Dr. Bezerra de Menezes foi entre os seus coevos, entre os seus contemporâneos, entre os seus companheiros de ideal do século XIX, aquele que mais se enveredou pelo caminho da chamada ciência espírita, além do aspecto moral, mas pelo conhecimento eclético que ele tinha, inclusive como cientista de fato, médico credenciado, membro da Academia Imperial de Medicina e de outras instituições congêneres, que oportunamente podemos citar, ele dava respaldo a esse trabalho que viria a lume, infelizmente, após a sua desencarnação, mas que até hoje é uma referência para o estudo da obsessão. Meu querido amigo Luciano Klein, eu me lembrei de Aquarone. Ele tem um pensamento tão lindo de Bezerra, acho que você se lembra, e você falando no filho, por isso eu me lembrei que o doutor Bezerra era encantado
com o ambiente morno e acolhedor do lar. Aí você imagina, a gente sabe, claro, que filho é fratura exposta. Em qualquer pai, de qualquer grau de evolução. E como você disse, um filho com problema de saúde mental, um homem sensível como Bezerra, deve ter sido a dor mais doída da vida, né? Meu amigo, olha, eu quero fazer um convite aqui nesse final do programa. Sábado agora, ao meio-dia, vou entrevistar o querido Charles Kemp, lá da Federação Espírita Francesa, mas no outro sábado eu vou entrevistar um tal de Luciano Clay Filho, viu? Só que dessa vez não é sobre Bezerra, sobre os grandes temas espíritas, viu? E aí não pense que vai ser essa maciota, não, né? O doutor Bezerra de Menezes me segura. Eu vou fazer pressão e vou dizer a você, não existem perguntas comprometedoras, mas sim respostas comprometedoras, viu? Então se prepare, viu? Estou brincando, você sabe. Eu sei, rapaz. Você sabe que você é meu e o boi não lambe, meu amigo, o boi não lambe. Mas nós ficamos muito tranquilos. A doutrina, por si só, se mantivermos a resposta na linha, nos trilhos, não tem por que temer a resposta, né? Então, aí eu lembro daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Que dizia assim, se sei de que sei, se não sei de que não sei, pronto, né? Olha, eu tenho um amigo, eu vou citar aqui ele, que é o Vanderlei dos autores espíritas clássicos, que eu falei, claro, você é meu, boi não lambe. Mas ele disse que muito cuidado, porque esse povo que fala muito por aí, às vezes tem boi na linha. Boi na linha é um obsessor. É um obsessor. Mas, meu amigo, uma alegria novamente, Clay. E quem não viu o último programa, veja, está aí no nosso canal, onde Clay apresentou esse meu plano de tela aqui, essa foto inédita até o lançamento do livro, né? E vejam que o programa foi muito emocionante, como todos, né? Meu irmão, vamos para a prece? Pode ser? Vamos, querido. Pode, com alegria. Senhor Jesus, nesse clima de fraternidade, de alegria genuinamente cristã, finalizamos mais um diálogo que tem como único objetivo divulgar a mensagem espírita ou fatos feitos da vida de irmãos nossos mais maduros, que, diferentemente da maioria de nós, quando na Terra, legaram, pelos seus exemplos, um modelo de vida que pudéssemos seguir, para que assim pudéssemos romper os grilhões que ainda nos mantêm presos ao nosso ontem negativo. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a continuarmos a nossa caminhada na Tua direção, sob a inspiração dos benfeitores espirituais, a fim de que não esmoreçamos e perseveremos nos nossos estudos da doutrina que nos confiaste, para que assim possamos, no término da nossa jornada, olhando para trás, vermos que de fato valeu a pena. Ampara a cada um dos irmãos que tiveram a oportunidade de acompanhar esta live e colher informações a respeito da vida desse nosso irmão mais velho, que se dispôs, por muito te amar, a vir ter conosco para viver em plenitude a mensagem que nos legaste como código imortal e diretriz segura às nossas vidas há 2000 anos. Sê conosco, Senhor, agora, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, próxima quinta-feira, sempre às 20 horas, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Esse ano, querido, estava pensando aqui, viu? Você deve ser um pai extraordinário, viu? Porque o exemplo que você tem não é brincadeira, não. Amigão, um abraço, um beijo da alma, meu querido. Se prepare para a entrevista, viu? Vou mandar bala. Vamos lá, pode mandar.